4 anos, né? São 4 anos. 4 anos que o Senhor tem nos sustentado, 4 anos que o Senhor tem estado conosco, né, irmãos? E não tem sido fácil, mas é Ele quem tem nos sustentado, Ele quem nos traz forças para suportar a jornada, para continuarmos, né, caminhando, né, na Sua graça. Mas, irmãos, muito mais importante ainda, não é só celebrarmos esse ano, mais importante ainda é permanecermos, né, irmãos, atentos, né, vigilantes, né, irmãos, não sucumbir, não ficar descansado, não ficar com a nossa guarda baixa, né, irmãos? É importante também, porque nós queremos cada vez mais ter muito mais anos, que se venham muito mais anos até que o Senhor venha, nós precisamos cada vez mais, irmãos, estar atento, né, celebrando o momento, né, ali o dia de hoje, esse ano que foi um ano bastante difícil, mas o Senhor nos deu graça, nós vencemos para a sua glória, né? E é importante também frisar, irmãos, que nós devemos continuar, né, constante, firme na graça do Senhor, né, na sua obra, continuar, né, pautado, irmãos, naquilo que no início a gente foi chamado, na proposta que no início o Espírito Santo, irmãos, nos deu. Precisamos conservar no nosso coração a mesma proposta que lá do início, quando foi inaugurada essa congregação, não somente essa, mas todas espalhadas pelo Brasil, né? Que nossos pastores, né, foram os embaixadores ali. Mas nós precisamos, irmãos, nutrir isso, continuar nessa proposta. Qual é essa proposta, irmãos? A proposta que está no site da igreja, irmãos. Qual que é? De sermos cada vez mais, né, irmos de encontro ao modelo que foi ali disseminado em Atos, né? Quem não consegue entender Atos dos Apóstolos, que foi a igreja ali, irmãos, instaurada pelo nosso Senhor Jesus, através dos seus apóstolos, através ali, né, irmãos, e foi ali o amor, ali foi disseminado, e muitas pessoas ali, cada vez que passa se agregava mais pessoas, né, ali a igreja, irmãos. E aqui, irmãos, eu venho só rapidamente dizer essa necessidade de nós continuarmos, irmãos, nutrindo aquilo que está na nossa proposta inicial, naquilo que nós lá no começo do primeiro ano, né, através dos nossos pastores, colocou essa proposta, que foi qual, irmãos? De sermos uma igreja cada vez mais ali parecida, semelhante com a igreja de Atos, né? A igreja primitiva. E qual que era a igreja? O que fazia com que eles estivessem unidos em amor? Já falei, né? É o amor. Eles nutriam o amor uns para com os outros, não foi, irmãos? Ali, Atos capítulo 2, dizia o que ali, irmãos? Que eles estavam ali em amor, pureza, simplicidade, poder do Espírito Santo, né? Então, essa é a nossa proposta, ela precisa continuar viva em nossos corações, meus irmãos. Ela precisa continuar acesa para que nós não venhamos cair daqui para frente ali, irmãos. Nós precisamos nos portar dessa maneira, cada vez mais em amor. E aqui eu trago um versículo, Colossenses 13:14, irmãos, que coaduna com tudo isso que eu estou falando aqui, para que essa proposta continue viva aos nossos corações. Colossenses 13:14, algo que é enfático, se coaduna com isso que a gente está falando aqui. Colossenses 13:14, que diz algo importante, para que a gente possa aqui, irmãos, focar e continuar nessa nossa caminhada, nessa nossa jornada, com essa nossa proposta, cada vez mais. Então, irmãos, para que a gente possa continuar dentro dessa proposta, Colossenses 13:14, diz assim: sobretudo, isto, revestivos do amor, que é o vínculo da perfeição. Olha só, meu irmão. Então, perceba, irmão, para que nós possamos continuar existindo dentro dessa proposta, nós devemos cada vez mais revestirmos do amor, irmãos, que é o vínculo da perfeição. Que você nunca deixe de nutrir esse sentimento para com o outro. Eu louvo a Deus que o que nós temos visto aqui é cada irmão conversando com o outro, não há desavença. Não há ninguém que vire a cara para o outro. Isso é importante, continuarmos, irmãos, conversando com todo mundo, né, abraçando, né, as causas difíceis que cada um atravessa. E nós devemos, irmãos, cada vez mais nutrir o amor um para com o outro. É o elo perfeito aqui, irmãos. É fundamental confiarmos, continuarmos confiando nos outros, irmãos, nutrindo esse amor em nossos corações. Todos aqui somos discípulos de Cristo, não somos? Quantos são discípulos do Senhor? Todos, tá bem? Então, irmãos, para então evidenciar se somos então discípulos do Senhor,
nós vamos precisar também de algo muito importante. O que é? Aquilo que o nosso mestre nos disse, ele mesmo em João 13:35, você conhece? Ele diz: nisto todos conhecerão que sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Olha só, mais uma vez o amor. Não tem para onde a gente fugir, meu irmão. É o amor que a gente precisa em nós. Se nós quisermos continuarmos nessa proposta, então nós precisamos cada vez mais entender que o amor precisa fazer parte da minha e da sua vida. Então, nós precisamos do elo perfeito que é o amor. Se nós quisermos ser reconhecidos lá fora, nós precisamos nutrir o amor nos nossos corações, amando uns aos outros, meus irmãos. Então, irmãos, não existe outra alternativa. Nós devemos amar. O amor é o elo perfeito. Então, que possamos nessa tarde cada vez mais entender que é bom celebrar, mas e agora, daqui para frente? Vamos continuar nutrindo esse amor, nutrindo uns para com os outros, o amor a qual o Senhor Jesus, nos amou primeiro, fez ali aquele ato por todos nós. Ele é a perfeição do amor. Então, irmãos, vamos continuar amando uns aos outros. Mas aí você pode dizer também: eu tenho dons espirituais, eu não preciso amar ninguém. Eu já tenho os meus dons espirituais. Eu tenho o dom da profecia, eu tenho o dom da palavra, eu tenho o dom, todos os tipos de dom. Eu sou eloquente, eu tenho uma boa oratória, eu sei falar bem. Aí você pode dizer, mas você precisa entender que não adianta ter dons se não tem o amor. Não adianta, meus irmãos, é o principal. Se você já leu a primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, você vai lá ver, vai enxergar dentro das palavras, irmãos. Ele diz: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. Aí você vai dizer: eu tenho o dom da profecia. O versículo 2, ele vai confrontar você. Ainda que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, ainda que tivesse toda a fé de tal maneira e não tivesse amor, nada disso aproveitaria. Veja, meus irmãos. Mas aí se você dizer: eu tenho muitas obras, eu faço muitas obras, eu ajudo os pobres, eu dou minhas esmolas, mas a palavra de novo vai te confrontar no versículo 3. E ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria, irmãos. Então, irmãos, sem amor nós não somos nada. Então, queridos irmãos, aqui fica essa mensagem nossa. Eu fico feliz de ver cada rostinho aqui, essa parte. Glória a Deus. Então, para que nós, irmãos, continuemos nutrindo o amor, continuemos nessa proposta, é necessário nutrir o amor dentro de nós. É o elo perfeito. Nós vamos ser conhecidos quando amarmos uns aos outros. E não adianta ter dom nem riqueza e obras sem amor, nós não somos nada. Amém, queridos? Vamos perseverar, avançar cada vez mais em amor e unidade, para que o Senhor possa cada vez mais estar conosco, nós possamos chegar até o final da nossa jornada, sendo então uma bênção nas mãos do Senhor. Amém, irmãos? Glórias ao nome do Senhor.